Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula de literatura aqui no Universo do Enem. Essa é uma aula introdutória de figuras de linguagem e figuras de linguagem a gente vai ver ao longo desse curso é extensamente usada pelos autores e não só no texto literário, né, mas também nas artes, né, a gente tem figuras de linguagem também expressa em outros códigos, beleza? Então, na aula de hoje, para a gente entender figuras de linguagem, a gente vai precisar primeiro ter uma boa fundamentação sobre a diferença de denotação e conotação, ok? Bom, figura de linguagem ela vai aparecer com a definição de que são recursos que o escritor, ou artista, ou autor, ou falante, seja quem for, vai usar para atribuir à sua mensagem uma maior expressividade. A denotação ela é o sentido literal ou o sentido do dicionário de um determinado termo. A conotação vai ser o sentido simbólico, o sentido metafórico ou o sentido figurado, que é exatamente aquilo que a gente vai ter interesse no estudo de figuras de linguagem. Então, por exemplo, a gente tem aqui a palavra garçom, no sentido denotativo. Garçom é aquele cara que serve a gente dentro de um restaurante, dentro de um bar, etc. Mas você já imaginou quantas palavras diferentes a gente usa para chamar o garçom na nossa mesa? Por exemplo, a gente chama ele de o amigo, o chefe, ou seja, ele não é seu amigo, não mesmo, né? Às vezes pode até ser, definitivamente ele não é seu chefe, certo? A gente às vezes chama ele de fera. Ô fera, vem cá, me serve não sei o que, tem não sei o que no cardápio. Ô irmão, ele pode não ser seu irmão, mesmo assim você chama ele de irmão, né? Ou seja, são maneiras diferentes, maneiras simbólicas de chamar essa pessoa, no caso garçom, para te atender. Ou seja, mesmo em contextos formais ou informais, o uso da conotação e da notação não vai ser exclusivo de nenhum deles. Inclusive, se a gente pensar bem, a palavra garçom, ela vai dar lugar ao sentido conotativo dela na maior parte das vezes, né? Olha para vocês mesmos aí. Pensa no seguinte, o órgão genital de vocês, quantas vezes vocês chamam ele pelo seu próprio nome, né? Quase nunca, não é mesmo? Só na aula de biologia. Agora volta para cá, vamos pensar nos provérbios. A gente tem vários provérbios na nossa língua, né? Toda a língua é cheia de provérbios. Nesse caso, eu escolhi alguns provérbios que estão no sentido conotativo e a gente vai transformar eles para o sentido denotativo. A gente vai tentar perceber, a gente vai tentar entender aqui como que o uso conotativo da linguagem leva a uma expressividade muito maior da mensagem do que no sentido denotativo. Beleza? Então vamos lá. Filho de peixe, peixinho é. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Todo mundo entende, tal pai, tal filho, a gente recebe influência, etc. Agora, vejam essa frase no sentido denotativo aqui em azul. Somos parecidos com nossos pais. Olha que sem graça, olha que coisa mais sem cor, meio boba, né? Ou seja, filho de peixe, peixinho é muito mais bonito, muito mais sofisticado. Ou seja, o uso de uma linguagem figurada atribui à mensagem maior expressividade, né? Bom, vamos para a segunda. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Todo mundo já ouviu essa frase também. E todo mundo, quando ouve essa frase, não tem dúvida do que ela significa, ou seja, do seu sentido literal. O que a gente poderia traduzir mentalmente seria: não desista, né? Ou procure insistir naquilo que você quer, mas olha que falta de graça, que coisa tão boba, tão óbvia, né? Ou seja, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, carrega uma maior expressividade, carrega talvez até em certo ponto um maior convencimento do nosso interlocutor por a gente usar um recurso expressivo de linguagem. Beleza? Bom, vamos para a próxima. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Tenho certeza que todo mundo conhece essa também, né? O que a gente pensa mais vale aquilo que a gente tem concretamente, né, na nossa posse, do que duas possibilidades que, embora sejam boas, a gente ainda não as detém, né? Então a gente pensa, bom, valorize o que você já tem. Imagina uma pessoa dizendo para você, valorize o que você já tem, ou a pessoa dizendo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, viu?
Ou seja, isso aqui parece que tem uma carga de sabedoria, justamente ou simplesmente por um uso expressivo ou atribuição de expressividade à mensagem a partir de um uso de um sentido figurado. Então, na nossa disciplina aqui, no nosso curso, a gente vai ver vários autores utilizando diferentes recursos estilísticos, recursos de linguagem figurada, para atribuir maior expressão à sua mensagem, ok? E aí, essa é a nossa matéria que a gente vai começar, chamada Figuras de Linguagem, tá bom? Então, foi um prazer, espero aí contar com vocês na próxima aula. Um grande abraço.